Olá, você que está chegando com a gente agora, esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Obrigado por você estar conosco neste momento. E aproveita, já que você, por algum momento, viu aí na sua timeline do YouTube o nosso canal, vai lá, curta este vídeo, o faz melhor. Vai lá agora mesmo e comece a se inscrever e compartilhe esse vídeo, porque aqui nós estamos cheios de histórias para contar e cada entrevista, cada bate-papo tem também sempre uma revelação nova. Então, se você quer saber, vem com a gente. Aqui pode. E no episódio de hoje vamos falar um pouco mais sobre a nossa região. A gente sabe que em 2025 Belém recebe um dos eventos mais esperados de toda a sua história, que é a COP30, realizada em nossa capital no mês de novembro. Mas a gente sabe que nós temos muita gente que também está aguardando esse evento para trabalhar, para se capacitar, para aproveitar a movimentação da cidade com milhares de turistas para poder também fazer o seu negócio. Mas para que você possa também estar preparado, capacitado, precisa de uma instituição que possa cuidar de você. Eu estou falando do Sebrae. E hoje, para nós falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado do diretor superintendente do Sebrae, Rubens Magno Júnior. Primeiramente, seja bem-vindo conosco aqui, Rubinho, assim como todos te conhecem também. E a situação é essa, Rubinho. COP30, Sebrae muito envolvido. Seja bem-vindo. Obrigado, Agenor. Obrigado a toda a sua audiência. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, nessa bancada do Aqui Pode, um nome extraordinário, e poder contar um pouco da nossa experiência de COP, do que a gente acredita que pode acontecer, a grande possibilidade de redenção, que eu sempre falo, econômica do nosso estado, da Amazônia, do Brasil, também através desse movimento que vai acontecer. Então vai ser um papo bacana, um pouco das experiências que o Sebrae vem tendo durante essas últimas COP, que nós criamos aí uma grande maneira virtuosa de entender as COPs, para exatamente preparar os nossos colaboradores para ajudarmos o mercado a fazermos a melhor COP de todos os tempos. Agora, Rubinho, você é superintendente, né, diretor superintendente do Sebrae Pará desde 2019. A gente sabe que o Sebrae é um braço direito, né, um braço direito do empreendedor, do micro pequeno empreendedor, empresário do Brasil, mas a gente está falando do nosso estado do Pará. Só que você tem uma vertente, você é empresário, você é formado em administração, em marketing. Como é que começou tudo isso na tua vida para hoje você estar à frente de uma das principais instituições do Brasil? Isso mesmo, Geno. Eu nasci em 76 em Boa Vista, Roraima. O meu pai foi destacado para ir para Boa Vista, meu pai é paraense, em 1964. E aí foi para lá, trabalhando, conheceu minha mãe, nascemos eu e meus dois irmãos, eu sou o filho do meio. E quando foi no final da década de 80, para ser mais exato, em 88, os meus pais decidiram vir para Belém para a gente estudar, até porque Roraima acabava de sair de território e virar estado. E nós viemos para cá. E eu ingressei no Rego Barros, então estudei toda a minha vida em escola pública. E aí, do Rego Barros, entrei na faculdade. E quando entrei na faculdade, fiz administração na UNAM, e no meu primeiro ano eu já busquei um estágio. E quando busquei um estágio, eu tive a sorte, a felicidade de entrar na Nestlé. Foi meu primeiro emprego. E na Nestlé fiz a faculdade toda, fui efetivado no primeiro ano já de trabalho, fui efetivado, virei do quadro, virei colaborador da empresa e fui fazendo a minha carreira na Nestlé. Eu estou contando isso porque os últimos 8 anos de Nestlé, eu morei muito em alguns lugares, mas meus últimos 8 anos, dos 15 anos que eu passei na Nestlé, eu estava em São Paulo. Foi quando conheci Maria Alice, também da Nestlé, minha esposa. Nos casamos e eu tinha algumas possibilidades, ou de ser transferido para outra cidade, como acontecia sempre, já que eu estava na sede, numa unidade, de ser transferido para fora do Brasil, ou sair da Nestlé, que era o que eu também sonhava. Em alguns momentos sonhava em fazer isso, porque comecei a viajar muito. Bastante, comecei a me apaixonar por negócios e frequentei muito a feira de franquias da ABF, da Associação Brasileira de Franchising. E nessa eu falei, Maria, nós temos essas 3 opções depois que casamos, e aí apareceu a opção de vir para Belém. E aí, de maneira muito resumida, eu voltei para Belém, já era desse mercado, tinha entrado, comecei a trabalhar nesse mercado, conhecia a DVB já, dos amigos que faziam parte, Marco Aurélio, nosso saudoso Marcão, o Marcos Pereira, que também tinha sido presidente, então sempre andava pela entidade, e quando voltei para cá, acabei virando
presidente da DVB, já era empresário, estava com a Lego, depois comprei Pizza Hut, sou hoje franqueado da Pizza Hut aqui. Então quer dizer que as Pizzas Huts de Belém são franquias suas? São. Eu tenho 2 companheiros também que são franqueados Legal. da loja da Duque e as outras lojas são nossas, minha e do meu irmão. E aí, dentro desse movimento, já conhecendo o governador Helder, de época de escola, Jader Filho era o meu amigo, sempre foi, vocês amigo. Estudaram juntos, então, no Rego Barros? Estudamos juntos. Olha. Estudamos juntos. É a mesma geração, então? Mesma geração. Eu era da sala do Jader, Helder era um pouco mais novo que a gente, 2 anos mais novo. E aí, então, éramos amigos já desde cedo, e quando Helder ganhou em 2019, me convidou para fazer parte do processo de gestão do Estado. Só que ele falou, não, Rubinho, o setor produtivo está chamando para que você compõe uma chapa para o Sebrae, então você não vem para o governo diretamente, mas indiretamente a gente ajuda nesse crescimento e retomada do Até porque o Estado do Pará. próprio setor já te conhecia. O setor já me conhecia. Quem era o Rubens Magno Júnior, então seria um bom nome para assumir a entidade. Isso mesmo. Por ser empresário, por entender de pequenos negócios, e acabou convergindo tudo para esse caminho, e foi um presente para mim, tanto dos meus conselheiros, que são FIEPA, FAEPA, FEComércio, enfim, o setor produtivo, vários outros, eu não posso deixar de mencionar o CB, FACIAPA, FCDL, vários outros conselhos que são do setor produtivo e me alçaram, junto com o governo do Estado, a superintendência em 2019. Agora, Rubinho, como é que foi assumir a superintendência? A gente sabe que a superintendência do Sebrae Pará é uma vitrine, né? Uma vitrine de negócios, onde você aparece estar também mais na mídia, onde você também sempre precisa colocar o Sebrae na mídia para o entendimento daquele que necessita e depende dos serviços oferecidos. Como é que foi esse desafio de ter aceitado esse convite do governador Helder em 2019 e passar pelo processo de eleição, né? Envolvendo essas outras entidades que são os conselheiros do Sebrae, para que você pudesse assumir? Como é que foi esse desafio? Olha, essa foi minha primeira grande batalha, porque é um processo eleitoral. E até então eu nunca tinha participado de um processo. Eu tinha na DVB, mas foi chapa única, então é tranquilo. Mas nem se compara com um movimento como esse, de uma entidade de 200 milhões de reais de orçamento, maior do que muita prefeitura, e com uma potência muito grande de poder ter na sua missão ajudar mais de 90% das empresas do mercado, que são micro e pequenas empresas. Então, para mim, primeiro foi um grande desafio fazer toda essa composição, claro, com a ajuda do governo, com a ajuda desses empresários, e graças a Deus tudo deu certo. Então, o primeiro desafio foi realmente passar por esse processo. Segundo, entender, porque até então o que eu entendia de Sebrae é o que eu tinha vivido dentro das minhas empresas, pego algumas consultorias, tendo experiências positivas, não muito boas, enfim. Então, eu era apenas um usuário, sabia de maneira muito rasa de como fazer tudo isso. Eu já tinha alguma experiência de cuidar das minhas empresas, dos meus negócios, mas aí era um momento diferente. Eu saio até então de 100 e tantos colaboradores, que é o que eu tinha na Pizza Hut, quando todas as lojas eram nossas, do grupo. Depois a gente acabou dividindo as lojas, e aí eu saí para 50, porque cada franqueado ficou com uma loja, depois eu acabei expandindo, mas eu saio do universo de 80, tirando uma média, para 300 colaboradores diretos, mais quase 160 contratados de operação, então eu saio para um negócio muito grande. Mas uma coisa eu sempre tive na minha vida toda, Agenor, e colegas que estão ouvindo, que foi coragem, cara. Eu tenho um mantra que eu trago na minha vida, eu não sei se alguém já falou essa frase, então eu não posso dizer que... Para mim, eu digo sempre que eu inventei essa frase, mas com certeza alguém já falou isso, porque não é nada... Eu não tenho tanta inteligência para falar tudo isso. Mas na minha cabeça eu sempre tenho uma razão, que certo ou errado eu tomo uma decisão. Se ela vai ser certa ou errada, o tempo vai me dizer. Claro que eu sempre tenho a convicção de que aquela é a decisão certa, mas nem sempre as nossas decisões são certas. Mas certo ou errado eu sempre tomo uma decisão. Então eu sempre olhei o Sebrae, que é uma empresa privada, como uma empresa com recursos de entrada, recursos de saída, gente, enfim, um movimento muito grande. E a grande vantagem de uma empresa privada como o Sebrae é que ela tem um propósito muito claro. As pessoas que estão lá dentro são apaixonadas. As pessoas que vêm buscar os serviços do Sebrae, dos Sebrais, na verdade, do Brasil todo, são pessoas que têm sonhos, que estão feridas, que têm desejos, que estão sendo desafiadas. Então,
eu trouxe isso para mim e falei para o time que no meu primeiro dia, eu lembro perfeitamente, no meu primeiro dia depois da posse, eu juntei o time todo e já trouxe a retórica de dizer, olha, vocês vão gostar de mim muitas vezes, vocês muitas vezes não vão gostar de mim, mas se vocês crerem no meu propósito e vierem junto comigo, a gente vai fazer o melhor de todos os tempos dessa empresa. E eu falo isso com muita fé, eu sou cristão e falo isso com muita fé. E Deus me abençoou até hoje, cara. Tenho 48 anos de idade, faço 49 anos em abril desse ano. E eu te digo com clareza, cara, Deus, Jesus sempre me abençoou muito. E eu tenho certeza que ter me dado o Sebrae foi uma grande bênção. Ter me dado coragem de sair de uma estabilidade linear de uma grande empresa. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade severa, uma tranquilidade severa. Zona de conforto. Zona de conforto total. E você é apto, então, de sair dessa zona como você vem fazendo ao longo dos últimos anos. Tenho acompanhado o teu trabalho. Você é um cara muito itinerante. A gente sabe que o Pará tem a extensão de um continente, né? E o Pará é muito extenso. Para você, por exemplo, sair agora daqui de Belém e chegar até Marabá, você passa um dia viajando. Né, passa um dia viajando de estrada ou tira 40 minutos de avião, mas o Sebrae está presente em todas as regiões do Pará. Acho que são 8 regiões hoje. Como é que é considerado, como é que é mapeado e dividido essas regiões para que o próprio Sebrae possa estar presente? Essa é uma pergunta bacana que eu acho que mostra um pouco do meu tipo de gestão, que eu já estava acostumado a fazer gestão de grandes equipes. Eu tive a honra de dirigir a maior equipe do Brasil, da unidade que eu trabalhava, de nutrição infantil na Nestlé. Então eu já tinha alguns desafios bem grandes na minha vida. E quando eu cheguei no Sebrae, nós tínhamos um Sebrae bom, mas um Sebrae que não tinha uma relevância no Brasil, que não tinha uma presença no Pará como deveria. Era só mais um Sebrae? Era mais um Sebrae. Era mais um Sebrae e eu te digo, um Sebrae que não fazia diferença para o conjunto de todas as unidades da federação. E aí você precisou dar um movimento na marca Sebrae aqui no Pará? Sim, mas foi um movimento natural, não foi nada pensado, eu quero botar o Sebrae em tal lugar. O meu propósito sempre foi, eu quero fazer o melhor Sebrae para as pessoas que estão aqui dentro, porque a minha crença é, se eu tenho pessoas felizes dentro, fora é consequência. Esse sempre foi em todos os lugares que eu trabalhei. Desde a Pizza Hut, que é o meu negócio, eu tento impetrar a felicidade para as pessoas, porque a gente trabalha com pessoas. Sim. A gente entrega sonhos, seja com uma pizza, porque um cara não vem, eu estou morrendo de tristeza, eu vou comer uma pizza. Ele vai lá para confraternizar, ou no máximo, ele vai trazer amigos e pode até estar chateado, mas vai lá porque ele quer se levantar. Ele quer alguma coisa boa, não é simplesmente botar e forrar o estômago. Ele escolhe isso. Um exemplo da E a gente sabe que comida traz felicidade também, claro, né? Que traz. Então, não foi diferente quando eu entrei no Sebrae. Eu falei, cara, eu vou focar nos meus amigos, nos meus colegas, de uma maneira linear. E aí eu sempre brinco desde o começo, que todo mundo no Sebrae que entrava é doutor fulano, doutor ciclano. Eu falei, cara, e eu brinco muito com os meus 1,66 m, falando, olha, eu não tenho nem altura para ser doutor. Então, já cortando essas barreiras. Então, a gente impetrou isso. Eu falei, a gente precisa estar presente. A gente precisa estar presente. E aí nós tínhamos 11 filiais, 11 unidades, cobríamos todas as regiões do estado, Carajás, Xingu, Tocantins, enfim, Baixo Amazonas, todas as regiões, as macro-regiões do estado eram atendidas, mas eu queria mais. E aí, por uma questão de estratégia, até porque eu não posso aumentar o Sebrae de maneira rápida, por uma questão orçamentária, enfim. E diga-se de passagem, eu peguei o Sebrae numa situação não muito boa também, que eu tinha... existe uma questão legal que você pode ter no máximo de custeio 55% do seu orçamento. E quando eu cheguei no Sebrae, eu tinha 66% de custeio. Então, eu falei, cara, qualquer pessoa que olha isso e fala, não, então a gente tem que demitir, desonerar a folha. Eu falei, não vou ser irresponsável, nem conheço as pessoas daqui. Sim. Como é que eu vou ter um critério de escolha e eu demiti na minha vida pouquíssimas pessoas, mas eu tinha que tomar uma decisão em cima de demissão de pessoas que eu não conhecia. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. O que eu fiz? Existem duas formas de você fazer um equilíbrio como esse. Ou você
desonera a folha, deixa mais barata demitindo pessoas, porque baixar salário não pode, por uma questão legal, ou você aumenta a receita. Eu falei, cara, eu vou pro segundo desafio, porque eu não vou pro primeiro, que é o mais fácil. Aí você começa a aumentar a receita. Eu ia te perguntar isso. O Sebrae, ele vai em busca de receita, em busca de novas parcerias para poder melhorar esse orçamento. Como é que funciona nesses bastidores o Sebrae, para que a gente possa entender? Porque a gente sabe que o Sebrae, como você falou, é uma empresa privada, mas ela está linkada também a instituições públicas e instituições privadas. Como é que se alavanca esse orçamento? Porque projetos precisam ser e continuar sendo executados. Claro. O Sebrae, como todo o Sistema S, ele é um ente que recebe recursos das empresas médias e grandes. É uma contribuição social. Nós não recebemos dinheiro do governo. Então, as empresas médias e grandes, elas nas suas guias, quanto mais empregados se entra nas empresas médias e grandes, mais recurso entra através dessa contribuição social que vem destacada do GPS para o Sistema S. Então, o Sistema S ele recebe essa contribuição das empresas médias e grandes do Brasil, que são 5% de empresas no Brasil, e ela joga para um bolsão que é cascateado para todo o Sistema S. Então, eu já tenho meu orçamento, cada Sebrae, cada SESI, Senac, Senar, tem o seu recurso já estabelecido. E a gente sabe que o Sistema S aqui no Pará está bem fortalecido, né? Está muito fortalecido. Os nossos dirigentes são o que era o Sistema S na minha época como criança, que necessitava e precisava, né, como adolescente, na época a minha mãe me levava para o Sistema S para aquela realização de procedimentos ou processos que são simples, perfeito, né? Atendimento odontológico, um médico, o esporte através do futsal, a natação e tudo isso mais, né? Então muita gente ainda depende hoje do Sistema S. E eu te pergunto uma coisa, você foi eleito em 2019 e reeleito para uma nova gestão, dando continuidade ao seu trabalho. E através desse período todo que você já está à frente da gestão, obviamente que novos projetos, através do que você idealizou, em busca também de novas parcerias, conseguiu colocar em prática. Desses projetos, o que mais hoje tu recorda e tu possa dizer que realmente foi transformador e atingiu aquele objetivo que você tanto pretendia? O primeiro deles é ter sido destacado, por exemplo, meus primeiros 4 anos de gestão, como o Sebrae que mais captou recurso externo. Nós fomos do Brasil, mais do que São Paulo, o Sebrae que mais captou recurso externo. Foi exatamente o que me fez segurar essas demissões que eu era obrigado a fazer e eu não precisei, porque eu reequilibrei. Eu saí no meu primeiro ano já de mandato de operação em 2019, de 65% de custeio com mão de obra, por ter colocado mais recurso em cima dos convênios que eu fiz, eu caí para 54,9%, ou seja, já estava equilibrado. Já estava equilibrado. Eu podia muito bem jogar a culpa na gestão anterior, dizendo, não, a culpa não foi minha. E sem precisar mexer na folha. Sem precisar, pelo contrário. Todo mundo ficou feliz porque viu. Porque todo mundo sabia disso. Falou, pô, vai ter demissão. Eu não seria responsável de fazer isso. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí eu fui seguindo nesse ponto direto. E hoje, para você ter uma ideia, eu estou na casa dos 38%, 37%. Já cheguei a 33% pelos recursos que se fez dentro do Sebrae. Então, esse foi o primeiro ponto. Outro ponto importante que eu posso destacar também da nossa gestão, nós fomos, até ano passado, nós éramos o único Sebrae do Brasil a ter convênio internacional com a União Europeia, de trazer recurso da Europa para aplicação aqui. E aí eu destaco 3 grandes áreas de trabalho, Xingu, Capim e Marajó. Dinheiro da Europa que veio para a gente fazer a aplicação. E nesse caso, o Estatuto Sebrae, ele permite, porque, como você falou, o único Sebrae do Brasil que buscou recursos estrangeiros. E os outros Sebraes começaram a ver, Rubinho, o que tu fez? Cara, eu não fiz nada. Eu só peguei, montei um portfólio, botei no meu braço e fui para a Europa, bater na porta. Porque muitas pessoas também veem, até me encarnam muitas vezes, não, Rubinho, tu não para no Brasil, tu não para em tal lugar. Cara, aí eu até brinco, pô, tu só me vê na França, nas minhas fotos em Paris, só me vê no Azerbaijão, mas quando eu vou em Cametá, quando eu vou em Bujaru, quando eu vou em Alenquer, tu não fala nada. Porque eu rodo bastante. Eu conheço um cara que rodou os 144 municípios, que é o governador Helder. Ele conhece todos e já foi mais de uma vez em todas as cidades. O meu objetivo é chegar em todas elas, mas eu não tenho a logística que ele tem de avião, helicóptero, então eu tenho que usar carro. O meu negócio é mais complicado. E hoje eu já consigo te dizer que eu já conheço quase 100 municípios do estado, dos 144. Então, Agenor, outro ponto que também eu posso destacar da nossa gestão é que, além de tudo isso que eu te falei antes, nós somos o único Sebrae do Brasil. Hoje ainda somos o único Sebrae do Brasil
que está presente nos 144 municípios. Porque como eu não podia sair abrindo agência em todos os lugares, o que eu fiz? Existia um equipamento chamado Sala do Empreendedor. Já no Sebrae, quando eu cheguei, tinha 49 municípios com sala das 144. Eu falei, não, eu não aceito. Eu quero convênio em todos os municípios, que aí eu treino um agente de desenvolvimento, que é uma pessoa capacitada que a prefeitura custeia. Sim. A gente coloca esse agente com uma equipe numa sala para atender empreendedores. Então é um grande centro avançado do Sebrae em todos os municípios, através de convênios com as prefeituras, com associações comerciais, com o próprio Estado. Temos alguns municípios que temos essa parceria com o Estado. E hoje o Sebrae Pará é o único Sebrae do Brasil que tem capilaridade nos 144. Então, para te ver que são números expressivos e interessantes, em que nem tudo é dinheiro. Trouxemos muito recurso para aplicação. E esse recurso não é para a gente fazer caixa. Esse recurso é exatamente para a gente empregar na ponta. E quando eu abro muita sala do empreendedor, eu preciso de recurso. E o meu recurso é limitado, o que vem anualmente é limitado. Mas se eu puder aumentar essa alavanca, é o que eu faço. Então hoje, por exemplo, eu tenho a possibilidade de sentar com o prefeito de Belém, com o Igor, e falar, Igor, bora isso, bora fazer aquilo, porque a gente já tem respeito dos prefeitos. A gente já senta com a FAMEP e apresenta para os 144 municípios o nosso plano. E até recentemente você teve uma reunião, né, com o prefeito Igor, exatamente já para essas tratativas do que será o Sebrae dentro do município a partir desse ano. Isso mesmo, cara. O nosso movimento é desenvolvimentista. O Sebrae é desenvolvimentista. O Sebrae é completamente municipalista. A nossa crença é que as coisas acontecem nos municípios. Quando a gente olha, as coisas acontecem nos bairros, Agenor. A gente olha para essa rua, o movimento econômico ele acontece nessa rua, na rua de trás. Então a gente precisa ter esse olhar. Então como é que eu poderia ter esse olhar de um escritório se eu não tivesse a capilaridade do Sebrae? Então, assim, é uma coisa muito simples e muito lógica. Só que precisa ter vontade e arregaçar as mangas. Então todo mundo fala, e aí me encarnam, e eu fico até feliz com isso. Porra, cara, tu é ligado no 220, tu não para. Mas não dá para parar, mano. Não dá pra parar. Quando eu olho o governador, mano, o cara correndo pro lado e pro outro. É a minha referência, eu tenho que fazer igual. E você se torna uma pessoa pública. Você é uma pessoa pública de qualquer maneira, né? Por mais que você não seja prefeito ou tenha algum cargo público, mas você acaba se tornando uma pessoa pública por estar à frente, na direção, na superintendência, no caso como é o Sebrae, que hoje é muito vislumbrado, o Sebrae é muito visto, ou seja, está sempre na mídia e serve e tem case, né? Case de sucesso para poder continuar levando o seu objetivo até a frente. Só que aí, como você fala, aí quando ele fala que ele viaja ao Brasil, viaja ao estado do Pará, conhece quase todas as regiões, todos os municípios, viaja pelo mundo a convite ou mesmo em busca de novas ideias e novos recursos, e aí, quais são as lições, então, os valores que você pode trazer que influenciam na tua vida pessoal? A família, os filhos ou o filho? Eu te digo, quanto mais eu viajo, mais eu vejo que a minha família é muito importante para mim. Quanto mais eu viajo, eu vejo que meu filho foi a melhor coisa que eu e a mãe dele fizemos. Quando eu vejo o que a minha mãe fez por mim, pelos meus irmãos, sabe? Esse é o tipo de coisa que me motiva, cara, porque o nosso negócio no Sebrae é cuidar de pessoas. E, porra, eu fui cuidado pela minha mãe. A minha vida não foi fácil, irmão. Como eu te falei anteriormente, eu estudei em escola pública a minha vida todinha, cara. Então eu podia muito bem escolher ter uma vida tranquila. Meu pai era funcionário público, meu pai era sargento da aeronáutica, hoje é aposentado. A minha mãe, professora, diretora de escola. Minha mãe hoje é aposentada federal, depois prestou o concurso e é diretora de uma escola. Eu podia partir para esse lado público. Mas eu preferi seguir um outro caminho. Um caminho mais difícil. Dói, amigo. E desafiador, né? Dói demais. Por quê? Também você elevar o sarrafo das coisas que você faz, muita gente acha bonito, acha bacana, muita gente quer te derrubar, quer te achatar, muita gente quer ir pro teu lugar sem ter competência, mas o pior de tudo é não saber tudo que a gente caminha até chegar no lugar que a gente tá. Sim, obviamente. Essa é a parte mais difícil. Então eu te digo que com tudo isso que eu faço, cara, primeiro que isso não é mérito meu, cara. Isso aí eu te falo, eu agradeço a Deus porque Deus me ajuda muito, mano. Deus me ajuda muito, Agenor. Deus me ajuda demais. Eu sou um cara abençoado. Eu me ajoelho todos os dias para agradecer a Deus, até quando eu não tô com fé. Porque tem dias que tu não tem fé. Isso acontece. Nesse dia eu ajoelho e falo, eu tô sem fé, o senhor sabe disso, não adianta mentir, mas eu quero dizer que eu agradeço. Depois, essa fé vem também porque me deu uma família maravilhosa, irmão. Eu tenho uma família extraordinária.
tive a honra de ter uma mulher, a mulher que eu tenho. Porque também o teu casamento te leva para 2 lugares, bicho. Tu vai para cima ou tu vai para baixo. Isso. E o meu foi para cima. Já que eu tinha uma vida bacana já. Até porque... estabilizada, mas quando eu casei, bicho, a minha vida melhorou muito. Até porque o entendimento, né, inclusive da própria família, né? Filhos que às vezes uma ausência numa festa da escola, uma ausência talvez de repente alguma festinha em casa, isso às vezes acaba doendo no coração. Eu sou pai, eu sei exatamente o que é isso. E obviamente que a gente faz questão, né, de estarmos presentes nessa vida do dia a dia do filho, na escola, porque você cria a memória afetiva, né? Você cria aquilo, poxa, meu pai esteve comigo sempre no voleibol, no futebol, na escolinha, quando eu precisei dele. É legal criar essa memória afetiva familiar. E algumas dessas experiências com a sua família, você, como você falou, estando numa vida tranquila, já numa fase, poxa, estou só trabalhando, minha zona de conforto é essa, mas aí tem essa mudança, essa virada de chave, você convidado a ser um superintendente de uma instituição pública ou privada de tanta relevância no Brasil, mas aí a família fica ali um pouco de lado. E dentro dessa história toda com a tua família, alguma dessas experiências com a família fez com que você pudesse colocar em prática um projeto? Tens aí em mente? Mano, assim, eu não gosto muito de falar de família, não por exposição, porque eu não tenho problema com isso, porque toda vez que eu falo da minha família, eu tenho a tendência a chorar, porque eu amo muito eu percebi família. Agora há pouco. Então eu te digo, cara, primeiro que o meu filho tem 12 anos hoje. Em alguns momentos eu percebi que eu tive alguns lapsos dentro do crescimento do meu filho. Tipo, quando eu vi meu filho estava nadando, ele fazia natação, vez ou outra a gente ia para a piscina e tal, junto, da piscina de casa, do prédio, enfim. Mas quando eu vi meu filho estava nadando, eu falei, caramba, eu não acompanhei esse processo. O processo. Eu peguei o começo e já peguei ele nadando. Eu falei, caramba, não é bacana. Quando eu vi meu filho estava andando de bike, peguei ele com a rodinha, brincando, mas... Ou seja, sabe, eu falei, pô, bicho, não tá bacana isso. Não tá bacana isso. E eu te falo que o Sebrae, apesar de eu trabalhar muito mais do que eu trabalhava quando eu era empresário, olha que como eu era empresário, eu trabalhava bastante. Mas eu acho que o Sebrae, essa velocidade, não sei se a maturidade também, me fez valorizar ainda mais, amar ainda mais a minha família, porque eu não sei como é que a gente consegue... Aliás, eu sei, e eu sei que todos sabem, quem é pai sabe disso. A gente fala, não, eu já amo tudo. O copo tá cheio, já não consigo amar mais. Tu acorda no outro dia, cara, o teu copo aumentou e o teu amor, não sei que parada é essa, mas é assim. E eu sei que eu amo mais meu filho hoje. E aí, cara, esse ano, assim, uma coisa bacana, que não é um projeto, mas acho que vale a pena ser falado, que eu tinha feito... eu nunca tinha feito uma viagem de férias com só eu, minha mãe e meu irmão. Nunca. A gente teve que tirar a cidadania italiana, passamos um tempo lá e foi a primeira vez que nós viajamos. E a minha mãe é uma figura, quem conhece a minha mãe, eu amo demais. Como é o nome dela? Luísa. Dona Luísa. Luísa Magno. E a minha mãe é uma figura ímpar, cara. Meus amigos, inclusive, gostam mais da minha mãe do que de mim sempre. Então, é sempre assim, de todos nós, dos meus irmãos, quando os nossos amigos conhecem a mamãe, pô, eu gosto mais da tua mãe do que de ti, porque a mamãe é uma figura rara, assim. É uma rainha, cara. Brava demais. É, brava. Demais, cara. É sangue italiano, é? Não, não é sangue. Talvez seja, enfim. Mas é brava, cara, e eu agradeço por isso, porque graças à minha mãe eu tenho os pés no chão também. De vez em quando eu dou uma voada, mas ela tá lá para sempre me dar 2, 3 raquetadas, puxar meu pé, e é bacana por isso. E é engraçado que as nossas assessoras de imprensa, toda vez que eu tô dando alguma entrevista ao vivo e tal, a mamãe termina a entrevista, o meu primeiro telefone toca é a minha mãe. E aí, tudo bem? Fã número 1. Fã? Não gostei disso, não gostei daquilo. Você, olha, seu cabelo, você acorda mais cedo porque sua cara estava inchada. Olha, você falou isso aqui, acho que as pessoas não entenderam, porque eu não entendi. Então, ela me ajuda a me moldar. Hoje, bem menos. Os feedbacks são mais light. Eu já recebi até um nota 10, né? Tamires sabe disso, e as meninas da assessoria sabem disso. Então, hoje eu já... Graças a também o trabalho do time que eu faço parte. Não é que eu sou um prodígio, não. Sim. O time que eu faço parte é muito bom, cara. Então, isso tudo que eu tô te falando até agora do Sebrae, ou da Nestlé mesmo, isso tudo não é mérito meu, não, mano. Isso é mérito do time que eu faço parte. Eu sou um item dentro do time. Então, eu tenho a sorte também, é outra bênção. Sim. Que Deus vai me trazendo gente muito boa. É assim, Rubem, é igual na televisão. Eu falo por mim, por exemplo. Eu digo que eu sou apresentador, né? Levo notícias, informações todos os dias. Só que aí...
eu sou apenas o porta-voz de um trabalho de uma equipe. Repórter, produtor, repórter cinematográfico, edição, editor multimídia, para que a gente possa executar um bom trabalho com o resultado deles. É basicamente, acho que como você falou agora, né? Aí, cara, você é o porta-voz, você é a vitrine de uma instituição, de uma empresa, onde você tem uma equipe. Entrega um produto que tem um monte de gente fabricando, né? E não pode falhar. Não pode. E não pode falhar na informação, porque isso dá um rolo, dá um problema. Aí voltando para essa questão da minha família, né? Aí, cara, conciliou da gente ter que ir para lá para tirar a cidadania italiana. Aí tá, chegamos lá, tudo alugado e tal, tínhamos que passar 10 dias lá. Aí era o seguinte, era passar 10 dias, assinar os documentos, depois do último dia ir de novo lá. Aí tá, como eu não poderia ficar 45 dias lá como a mamãe ficou, eu tive que fracionar eu e meu irmão, fomos primeiro dia a gente chegou em Roma, pegamos o trem e fomos para a cidade da nossa família lá, São Lucido, lá 4 horas, 5 horas de trem bala, longe. Ixi. Chegamos lá, alugada a casa, sentamos lá, já fomos na comuna, assinamos tudo, voltamos para casa. E tá, beleza, cidade de 5 mil habitantes, cara, um ovo, uma cidadela pequena. É um bairro de Belém. Um bairro de Belém. Aí tá, poxa, mãe, vamos ficar aqui, né? A mamãe falou, Rubinho, Léo, cara, vocês estão a fim de ficar aqui esses 10 dias? Eu falei, mãe, não, o que a senhora quer? Bora alugar um carro e bora sair por aí? Olha, a ideia dela. A ideia dela. Eu falei, mãe, topo, bora. Rapaz, pegamos uma mochila, como a gente já ia meio que voltar, falei, Léo, bora pegar a mochila, vou pegar logo tudo nosso, depois quando a gente voltar, a gente já pega o trem de volta, vai para Roma para voltar pro Brasil. Cara, resumo da história. Pela primeira vez nós viajamos juntos e a gente viajou assim, pra onde é que a gente vai? Qual é a cidade próxima daqui que é legal? Entra aí, internet, no telefone. Léo, já liga pra lá, eu boto no Waze qual é a cidade, mãe, já vai negociando o preço, vai ver se é Airbnb, onde é que a gente vai ficar, se é hotel. Chegavam lá na cidade, aproveitava a cidade à noite, tomava cerveja, comia e tal, dormia no outro dia, mesma coisa, no café, qual é a cidade que a gente vai? Cara, passamos 10 dias conhecendo 2, 3 cidades por dia. Então, aquela então foi minha primeira viagem extraordinária. Olha que eu já fiz muitas viagens. Sim. E aí minha esposa ficou super enciumada, que eu falei, Maria, eu fiz a melhor viagem da minha vida, não foi com você. Por quê? Eu contei, aí ela, bacana e tal. Beleza. Nem na infância, né? Cara, nem na infância. Até porque a gente não tinha grana pra viajar, né? Então, aí, cara, minha outra experiência familiar foi esse ano. A gente viaja para Bauru, que a minha esposa é de Bauru, então os pais dela são de lá, a gente passa sempre as festas lá. E o pai da Maria estava com uma questãozinha de saúde, nós já tínhamos uma viagem para Disney marcada, nós 3, eu, Maria e Bernardo, para passar férias lá, depois das festas. Aí a Maria virou para mim e falou, Rubens, eu não vou, eu vou ficar com o papai. Não tem problema para ti não, minha filha, pode ficar tranquila. Vou eu e o Bernardo. Cara, passamos 10 dias, eu e o meu filho, pela primeira vez, 10 dias da minha vida, 24 horas por dia. Porque eu passo dias com meu filho. Mas eu nunca tinha passado 24 horas por dia da minha vida, 10 dias com meu filho. Tendo que estar lá como mãe também. Não, como pai e mãe. Mas ele tem 12 anos hoje, cara. Ele foi muitas vezes até meu pai algumas vezes. Mas o que eu quero te dizer, aí eu já bati a minha última melhor viagem. Eu já tenho hoje a melhor viagem da minha vida. Porque foram dias maravilhosos, cara. E aí, que são dias de cumplicidade, dias que eu sou criança com ele, que ele é adulto comigo. E, cara, foi extraordinário. Então, eu te digo, bicho, a minha força é a minha família, cara. Que maravilha, Rubinho. Olha, é tão bom isso quando a gente tem esse apoio, né? Esse ombro, né, da família e o entendimento de cada um deles com a nossa profissão, com a sua profissão, principalmente por ser um homem público hoje, como eu volto a dizer. E aí eu te pergunto o seguinte, que conselhos, então, você daria para esses novos jovens empreendedores que buscam, né, o seu negócio, mas como é que ele equilibra a vida pessoal com a vida profissional enquanto estão construindo o seu negócio? Cara, primeiro é amar verdadeiramente as pessoas, cara. A família, obviamente, independente da sua crença, creia em alguma coisa, cara, porque é importante. Como cristão, eu apelo que você creia em Cristo, creia em Jesus, mas falo isso como cristão, mas respeito absolutamente todas as religiões, porque isso tem me dado alicerce para amar mais minha família. E tenha coragem, cara. Tenha coragem. Estude, não tenha medo. As chances chegam para quem vai atrás também. Tem algumas pessoas que são afortunadas de receberem coisas e aproveitam e crescem, outras que não aproveitam, enfim. É possível, cara. É possível. Cava que é possível.
Eu consegui um estágio na Nestlé sem indicação de ninguém, porque todo mundo fala que foi indicado, não fui. Porque quando eu fui no estágio atrás, no núcleo de estágio da UNAMA, a pessoa virou para mim e falou, olha, a gente abre segunda, quarta e sexta. Vem aqui segunda, quarta e sexta para ver se tem estágio. Talvez eu tenha sido o cara mais chato da vida dessa pessoa, porque toda segunda, quarta e sexta eu tava lá, e aí, tem estágio? E aí, tem estágio? E aí, tem estágio? Eu sei que na 10ª vez ela virou, tem, tá aqui, pega esse papel. Encheu o saco de mim porque eu quis fazer. E eu consegui, graças a Deus, ter essa possibilidade. E tudo na minha vida não foi fácil, como eu te falei. Algumas coisas foram fáceis, com bênçãos de Deus, outras foram mais difíceis. Mas quando a gente olha para trás do que é difícil, é sempre muito bom, né? Depois que passou, é sempre muito bom. Sim. E aí o que eu posso dar de conselho é, faz a tua parte e espera. Nem sempre vem no tempo que a gente quer. É verdade. E a Bíblia fala muito sobre isso. O tempo de plantar, tempo de colher, fala sobre o tempo de Deus. E, cara, a minha vida sempre foi pautada nisso. E eu não sei se isso é um conselho. Na verdade, é o que eu vivo, cara. E eu tô conhecendo hoje um Rubinho cristão, né? Um Rubinho que é temente a Deus, né? Segue a Jesus. E eu também, assim, tô surpreso, né? Eu digo porque eu também sou cristão, né? Eu sou adventista do sétimo dia. E a gente sabe que esse equilíbrio espiritual, saber que você pode orar e você tem esse conforto no coração é importante. Porque a gente sabe que, como você falou, às vezes a gente vai fraquejar na fé, né? Vai se sentir muito fraco. Mas quando na oração e quando o Senhor entende esse fraquejamento, ele diz, deixa comigo esse fardo, né? Então eu vou levar ele por você. Calma, fica tranquilo, não temas, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse alicerce familiar e com Cristo. É importante. Agora, mas sem querer ser um pregador, mas já usando as suas falas, Davi falou perfeitamente isso, cara. Falou, cara, quando eu tô fraco é que eu tô forte. E assim, eu não entendia isso. Mas como é que o cara tá fraco e ele tá forte? Cara, eu não entendia isso. Depois eu entendi, porque a fortaleza dele vem de Jesus, cara. Quando ele estava fraco, que ele falou, mano, é agora que eu tô forte. Que eu tô fraco, tô fraquejando, mas nessa hora que vem a pegadas na areia, aquela passagem lá das duas. Poxa, quando eu tava precisando mais de ti, Senhor, eu só vi 2 pegadas, é porque eu te peguei no colo. Porque nessa hora que tu tá forte, aí depois que... Aí vem esses estalos também, né, cara? Sim. Enfim, muito legal. E legal. aí, quando passa essa tribulação, aí a gente lembra, falei, poxa, precisou e foi necessário. Tá aí o resultado e a resposta hoje. É muito importante. Agora, Rubinho, falando de COP30, esse é o principal foco hoje do que só se fala na cidade, que se fala no Brasil com relação à COP30, que Belém vai receber em novembro. Como é que o Sebrae está se preparando para ajudar esses empreendedores para que eles possam se beneficiar da COP30 em Belém? Agenor, a gente foi convidado em 2022 para representar o Sebrae Nacional na COP em Sharm el-Sheikh. Até então se falava de COP no Brasil. Naquele momento, o governador Helder tinha sido reeleito, o presidente Lula tinha sido eleito, não tinha tomado posse, porque a COP sempre acontece em novembro. Foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eu não tinha escala nenhuma para ir. O governador Helder já, então, todo desenhado para ir, representando o consórcio de governadores da Amazônia Legal. Ele não era presidente, inclusive, do consórcio. Ele liga para o presidente Lula e fala, presidente Lula, não é uma agenda do presidente Bolsonaro, a internacionalização, enfim, era uma estratégia do presidente Bolsonaro, e isso não é um pitch político, não é uma fala política, é apenas um desenho do momento político-econômico. O presidente Lula fala, sim, vamos, porque a minha ideia é retomar a minha estratégia do passado, ter relação multilateral e tal. E aí ele fala, olha, mas eu não fui convidado, Helder. Não, eu estou lhe convidando como presidente do consórcio dos estados da Amazônia, o senhor vem por nós. Tá bom. Ou seja, então você está dizendo que nessa época, nesse período, o próprio governador Helder tomou a frente dessa decisão e comprou a ideia de trazer a COP. Aí, ia chegar nessa. Presidente Lula, vamos embora. Beleza. Presidente Mélis, que era o presidente do Sebrae, falou, Rubens, a gente não está podendo ir para o Egito. O Sebrae precisa ser representado na COP e você vai representando o Sebrae Nacional no Egito. Topa? Falei, claro, meu governador já vai. Governador, tô indo. Não, Rubinho, vem na nossa comitiva. Aí, me encaixo na comitiva do governador representando o Sebrae Nacional. Quando eu chego lá e vejo aquilo, até porque sabia o que era COP, mas de uma maneira muito distante, sabia da importância da discussão climática, mas também de uma maneira muito pontual, vi o movimento do presidente, do governador Helder chamando o presidente Lula, e eu comecei a entender aquele movimento, vendo as reuniões, falei, caramba, entendi o que o Helder quer.
ele articulou com o presidente, vamos trazer para o Brasil. Porque até então iria ter uma COP no Brasil, na época do presidente Bolsonaro, e ele recusou, foi recusada. De novo, não é uma crítica, é apenas um movimento que aconteceu. É importante mencionar, porque às vezes fala, porque tu está fazendo propaganda para um, para outro. Sim. E eu não estou fazendo propaganda nenhuma, porque também essa questão da polaridade traz muito essas conclusões que muitas vezes não são verdadeiras. É apenas a linha do tempo. E aí o governador falou, presidente, o que o senhor acha? Não, vamos trazer. Vamos fazer uma carta. Vou fazer uma carta como presidente eleito. A gente pega os governadores da Amazônia Legal e coloca essa carta joga na ONU aí, bora jogar para o universo, para a ONU, para ver o que a gente pode fazer. Resumo da história, colocou a carta, fomos aceitos, a COP veio para o Brasil depois de uma grande articulação e o governador, o presidente falou, governador Helder, converse com seus pares da Amazônia Legal, porque o governador falou, já que nós conseguimos para o Brasil e eu que pedi, bora levar para a Amazônia, já que é para a Amazônia, me dê a moral, bora levar para o Pará e para Belém. E aí ele falou, eu vou falar com os presidentes da América do Sul, com os outros governadores, tu te vira com os governadores da Amazônia. Enfim, tudo foi articulado e rolou. Bora fazer em Belém. E nessa brincadeira, quando eu voltei dessa COP, eu já vim maravilhado. Falei para os diretores nacionais... Do Azerbaijão? Não. De Sharm el-Sheikh, no Egito. 2022. Quando eu voltei, falei, Sebrae, é o seguinte, a gente não pode ficar mais fora de COP nenhuma. O Sebrae precisa, independente de ter ou não no Brasil, estar em COPs. Por quê? Primeiro que o nosso propósito é muito importante, que é o desenvolvimento de pequenos negócios. E segundo, e muito importante, no mundo todo, a base dos negócios, quando tu pega uma pizza e divide, como é que comporta os pequenos negócios? Quantos pequenos negócios tem da pizza? Médios negócios, grandes negócios. Quando você pega a pizza, 95% da pizza são micro e pequenas empresas. Então, o mercado no mundo, a grande base dos negócios dos mercados mundiais não são as grandes empresas, com todo o respeito às grandes empresas. Você olha para cá, os grandes supermercados, as grandes construtoras, as grandes mineradoras, nossa, esses caras são os caras que empregam, esses caras são os caras fortes, esses caras têm uma importância muito grande para o PIB, para a economia. Mas quem emprega muito fortemente, 95% das empresas são micro e pequenas empresas. E aí, qual foi o meu entendimento de falar, Sebrae? Sabe por que a gente não pode ficar de fora? Porque se a gente quiser fazer um movimento para fazer com que não apenas o empreendedorismo, mas que as pessoas que empreendem possam trabalhar a consciência ecológica, os conceitos de ESG, os conceitos das ODS, a gente tem que trabalhar na base da pirâmide, que a grande base são os pequenos negócios. E aí ficou esse entendimento. Então eu falei, cara, a gente precisa trabalhar agora esse movimento muito forte. Aí eu te pergunto, Rubinho, mas para que a gente possa receber um evento tão importante como esse, mas muita gente no começo e muita gente até agora não sabe o que é COP. O que significa COP? COP é a Conferência das Partes, é a Conference of the Parts. As partes são os países que são os sócios da ONU, digamos assim. É quem senta e fala o que a gente vai decidir para o mundo. Então, a conferência é uma reunião das partes sobre o clima. Hoje, a ONU tem várias reuniões, vários tipos de reuniões globais. Só que a reunião mais importante hoje da ONU é a COP, é a reunião climática. Então, eles reúnem para decidir diversas coisas. Mas por que é a mais importante hoje, a COP? Porque hoje, discutir sobre clima não é simplesmente falar se vai estar quente, se vai estar frio. Hoje é economia. Porque se você tem uma desregulada num processo em que chove muito, chove pouco, tem geada... Como aconteceu no Rio Grande do Sul, cara. Os nossos irmãos gaúchos sofreram diretamente por essa desregulagem. A gente sofreu na Amazônia, com a estiagem. Na Amazônia, onde nunca se pensou. E no mesmo momento, em alguns lugares, alagado. Olha que coisa maluca, no mesmo bioma. Isso já é reflexo, não é do que a gente faz aqui, é o que o mundo está fazendo com o mundo. Sim. Então, essa não é mais uma reunião, uma conversa sobre clima, simplesmente. É sobre economia. Porque a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares de pessoas que esvaem as suas economias por conta disso. Agora, Rubinho, a gente sabe que
tivemos as eleições americanas, né? Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e no mesmo dia muitos decretos foram assinados, inclusive a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Paris, do Acordo de Paris. E eu te pergunto, isso pode influenciar nessa COP sendo realizada aqui no Brasil? Olha, isso pode influenciar na COP de uma maneira ruim, sim, porque é a maior potência da economia mundial. Mas não a níveis de não ter COP, não a níveis de manchar o que pode acontecer. Sim. É ruim porque ele saindo do Acordo de Paris, ele pode muito bem querer usar os índices dele. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele pode dizer que não. Bora pegar mais petróleo e fazer de maneira desenfreada. Não que o petróleo seja um problema, não é isso que eu estou dizendo. O petróleo é muito importante. A gente só precisa ter regra. É como na nossa casa. Imagina se eu puder fazer tudo o que eu quero na minha casa. Se eu for desleixado na minha casa, se entra e sai quem quiser na minha casa. Em todo lugar precisa ter regra. Nada funciona muito e presta, nada funciona pouco e presta. Tudo tem que ser a medida certa. Então, o que pode acontecer, eu não sou um analista político, nem um analista internacional, mas está conectado. Ambiental, mas estou conectado, essa é uma opinião minha, isso pode dar prejuízo sim. Porque imagina, eu chego como representante do Brasil na COP e existem as pessoas que recebem o título para representar 2, 3, 4 delegados, que geralmente são embaixadores dos países que vão para lá já sabendo que vão negociar. Eu chego com a China e falo, China, bora negociar aqui numa plenária, eu preciso que vocês diminuam a matriz de utilização de carvão e usem mais energia solar, por exemplo, coloquem mais carros elétricos dentro do processo de vocês, porque vocês estão poluindo tanto e tal, porque o cara polui lá, o problema não é a China, o problema é o mundo. Da mesma forma que ele vira e fala, não, vocês estão desmatando muito, façam tal coisa, mas ele não entende também que quem cuida mais da Amazônia, de verdade, somos nós. A nossa legislação ambiental é a pior do mundo, Agenor. E os amazônidas não sabem disso. A pior legislação do planeta para a questão ambiental é a do Brasil. A gente tem dentro das nossas terras no Brasil, tu só podes utilizar 20% das tuas terras para tu fazer as tuas coisas. Os outros 80% precisam ter, tem números específicos, estou usando números hipotéticos, mas são números aproximados a isso, e o resto tem que estar preservado. Em pé. Em pé. E as pessoas fazem isso. Os agricultores fazem isso. O nosso problema no Brasil, na Amazônia, não são os agricultores, não são os extrativistas, não são as pessoas que fazem, esses fazendeiros que geram riqueza, geram renda. Essas pessoas empregam pessoas, essas pessoas alimentam o mundo. Nós somos responsáveis por grande parte do alimento mundial. Não estou falando do alimento do Brasil, irmão. Sim. E aí, muitas vezes, vem interferências internacionais, e aqui também não é uma palavra de desagravo, é dizer que nós, quase mais de 29 milhões de pessoas que moram na Amazônia, amazônidas, a gente precisa ter consciência do nosso tamanho. A gente precisa entender que a gente cuida da nossa região. E a gente precisa entender que pessoas dão valor e muitas das vezes mais valor do que a gente que mora aqui. E aí eu vou te dar um relato meu. Depois que eu fui morar para fora e que eu voltei para morar aqui, eu comecei a ver a beleza dos rios muito melhor, porque antigamente era tudo paisagem. A fantástica cozinha que a gente tem, as maravilhas que a gente tem aqui. E a gente não vê isso. Então, a gente tem sim uma oportunidade muito grande. Com essa COP, por exemplo, que nós receberemos mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil estrangeiros virão para cá. E a gente está numa crescente grande de COP a COP. A gente tem um levantamento da Escócia para o Egito, do Egito para Dubai. Cara, foi um crescimento absurdo. De 30% num, 39% no outro, 40% no outro, 69% no outro. Então, pessoas estão se interessando e para cá vem 60 mil pessoas. E essas 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas, elas gastam em média 200, 300 dólares por dia. Por dia. Sim. Fora alguns que gastam muito mais. Fora a hospedagem que ele vai pagar, cara, que é uma coisa que a gente vai tratar daqui a pouquinho, com relação a isso. É uma polêmica, né, sobre essa questão imobiliária. Mas eu te pergunto, e os nossos empreendedores, eles estão preparados, então? Quais são os maiores desafios para eles enfrentar essa COP e aproveitar a oportunidade? Primeiro, nós já temos o histórico de recebermos mais de 60 mil pessoas por ano aqui no Pará, que é no Círio. Nós temos aí 2,5 milhões de pessoas na rua, em média, que andam no segundo domingo de outubro. Só que, dados da Embratur, mais de 82 mil
passageiros de fora de Belém chegam em Belém nesse período. Ou seja, nós colocamos mais de 80 mil pessoas em algum lugar, na minha casa, na tua casa, na casa das pessoas. Tudo bem, são hospedagens diferentes, porque eu estou falando que dentro dessas 60 mil eu tenho chefes de Estado, tenho staffs muito grandes e tal, então a gente precisa de uma adequação. E eu vejo que a gente tem capacidade para isso. Temos hotéis para isso? Não temos, e não devemos montar hotel para depois virar elefante branco. Certo. A gente tem que... E o governo do Estado está fazendo um trabalho maravilhoso, cara. O governo do Estado tem sido fundamental para o sucesso dessa Copa. Foi muito importante, então, para o governo ter tomado a frente da Copa, porque a gente sabe que, importante. por exemplo, a gente tem uma gestão municipal, né? A gente sabe que o ex-prefeito Edmilson Rodrigues era prefeito de Belém, mas pelo que a gente percebeu, não houve essa conexão do município diretamente com o governo federal e com aquelas outras, aqueles outros órgãos federais que estão nessa parceria para que as obras de infraestrutura possam ser executadas. Então o governo teve que tomar a frente disso tudo. E o que a gente vê é que mais de 50% das obras diretamente ligadas à COP já estão prontas, digamos assim, né? Já estão bem aceleradas. São muitas obras. E aí são obras da esfera municipal, de Belém e de outras regiões que também vão ser impactadas. São obras federais também. Então, no governo passado do prefeito Edmilson, ele começou muitas obras que agora o Igor vai terminar. Em algum momento houve conexão, outros momentos de conexão. Sim. Enfim, essa questão política aconteceu realmente. Mas é tipo quando eu cheguei no Sebrae. Eu peguei um Sebrae com 65, mas o problema a partir daquele momento era meu. Sim. Eu podia ficar achando, não, a culpa não é minha, é do passado. Cara, eu arregacei a manga e fui pra frente. É o que o Igor tá fazendo. Então, acho que o prefeito Edmilson fez a parte dele lá. Pode ter bobeado uma coisa ou outra, mas ele pelo menos começou. O governo federal também fez, bobeou, o governo do estado tem tocado isso. O importante é que as coisas estão andando e que precisa ser acelerado, isso vai acontecer. Quanto foi a parte do Sebrae? Eu falei, cara, a gente tem que trazer para casa o que a gente vai fazer da nossa parte. Ali, com o governo do estado, eu falei, governador, eu vou escolher 4 grandes eixos de trabalho. Alimentos e bebidas, economia criativa, mobilidade urbana e hospitalidade. 4 grandes eixos que dentro de cada eixo tem uma gama de negócios. Por exemplo, eu pego o restaurante, pego o alimentos e bebidas. Só de alimentos e bebidas, se eu for no conceito farm to table, que é do campo à mesa, eu tenho que ajudar o cara que produz a produzir mais, porque ele vai ter que vender mais para os restaurantes. O cara do restaurante, eu tenho que ensinar inglês para esse cara, eu tenho que melhorar o cardápio dele, melhorar as finanças dele, eu tenho que pegar esse cara que faz o transporte disso e melhorar o transporte desse cara para não ter uma fruta ou um peixe ruim. Então é uma cadeia muito grande. Eu dei um exemplo básico, mas que envolve um monte de empreendedor. Eu pego o cara de hospitalidade, eu já estou linkado com o cara de alimentação, porque ele vai ter que fazer mais, tem que aprender inglês, ele tem que aumentar o número de leitos, e aí o número de leitos era o grande problema. Era o grande problema. A gente falou, cara, vamos atrás de possibilidades alternativas. A gente começou a conversar com o pessoal de hotel, de motel, de hostel, de possibilidade de hospedar pessoas nas ilhas de Belém. E a gente começou a fazer um trabalho muito grande. Esse trabalho está acontecendo. Quase 20 mil pessoas já foram capacitadas só com COP. 20 mil pessoas? Quase 20 mil pessoas. Mas em todas as áreas? Em todas as áreas, nessas 4 áreas que eu estou te falando. E a gente não para de capacitar. E fizemos um convênio com o Airbnb, junto com o governo do estado. Tornamos o Sebrae um polo de treinamento do Airbnb. Uhum. E a gente está tendo turmas de 200, 300 pessoas periodicamente para ensinar pessoas a fazer hospedagem nas suas casas. E, Rubinho, eu te pergunto, ainda dá tempo ainda? Dá tempo ainda, cara. Nós saímos de 750 anfitriões do Airbnb no Pará, hoje a gente já está com quase 6 mil. Ou seja, pessoas vão hospedar nas suas casas, nos seus quartos, vão sair das suas casas e vão para casa de um parente, ou vão para casa de Salinas, ou vão para outro lugar e hospedar as suas casas. Eu disse que eu vou para casa da minha sogra. Pois é. Eu falei que ia para casa da minha mãe, ela falou, não, meu filho, não venha não, porque eu vou alugar. Eu vou para casa da minha sogra porque eu acho que eu vou alugar o meu também, exatamente sobre essa especulação. Agora, Rubinho, de que forma a COP impacta a nossa bioeconomia e o empreendedorismo sustentável? Cara, ela impacta diretamente a sócio-bioeconomia. Sócio porque a gente está falando de pessoas, bio porque a gente está falando da matéria que vem, das vidas que vem e economicamente. Isso diretamente. Primeiro que a gente vai receber 60 mil pessoas com poder de fogo, de botar dinheiro na mesa. E esse dinheiro na mesa já está acontecendo antes das pessoas virem. Por quê? A gente já está a níveis de ocupação hoteleira que nunca se aconteceu e nem está na COP ainda. A gente está na pré-COP. Por quê? Tem infraestrutura, tem eventos pré-COP, tem coisas que estão sendo vendidas, tem pessoas que estão sendo capacitadas para melhorarem os seus produtos, e essas pessoas, para melhorarem seus produtos, estão comprando matéria-prima, compram matéria-prima, principalmente falando de bioeconomia, matéria-prima como andiroba, como cupuaçu, como tudo que vem da natureza, e estão transformando tudo isso e agregando valor.
Então isso tem uma transformação na sociobioeconomia. Pessoas estão sendo impactadas. E o que eu falo? Eu sempre tenho falado, qual é o grande legado de tudo isso? Você fala, qual é o legado que a COP vai deixar? E aí, em algum momento, em algumas pesquisas que a gente rodou, a gente viu que as pessoas não entendiam o que era legado. E a gente tem ainda que explicar o que é, mas é muito simples. O que vai ficar de bom em tudo isso? Quando você viaja e volta, o que tem de bom? Tem a lembrança, tem aquele gosto que tu sente na boca daquele negócio que tu comeste lá e que tu lembra. Isso é legado. Tem um aprendizado que tu foste para tal país e descobriu que aquela é uma estátua, que aquilo acontece. Isso é legado de conhecimento, isso é legado. Sim. Foi o que deixou. O legado é o que deixa. E qual o legado da COP? Todo mundo se perguntava. O legado da COP, cara, na minha opinião, são vários. Não são apenas que são legados importantes, os viadutos, as praças, a doca nova, o aeroporto que está sendo remodelado. Isso são infraestruturas maravilhosas de legado que fica para a cidade. E eu vou te dar um exemplo. O Parque da Cidade. Cara, tá ficando maravilhoso aquilo ali. Tá ficando maravilhoso, algo que nunca se imaginou que Belém poderia ter. Um parque, digamos que na região central da cidade, quando você coloca as esferas, né, de ponta a ponta, é uma região central da cidade. Uma obra bem desenvolvida e bem diferenciada para nossa capital. Esse é um legado. Grande legado. Tu vai para São Paulo, quem vai para São Paulo sempre vai no Ibirapuera. Isso. Cara, o Ibirapuera tá no coração de São Paulo, as pessoas vão caminhar. O legado, por exemplo, que o governador Jatene deixou lá atrás com o hangar. Hoje o hangar é uma referência para a gente, o Mangal das Garças, que Almir Gabriel deixou. Então os legados vão sendo deixados na cidade. Isso é legado. Isso é importante, muito importante. Mas na minha humilde opinião, isso não é o mais importante. Isso é um legado muito importante, mas para mim não é o mais importante. Legados que a gente vai deixar. É a cabeça dos empresários de serem chacoalhados e vai mudar de falar, cara, eu preciso adequar o meu negócio para o nível internacional. Exatamente. Internacional. Tá aí que vai ser um divisor de águas, né? Entre o pequeno e o grande empresário, né? Total. Aí já é legado. E esse é um legado intangível. Esse é um legado legal, que tá na cabeça do cara. Que é o que a gente fala, todo mundo fala e às vezes não entende, a mudança de mindset. É mudança de mentalidade. Então você muda de estágio para uma coisa maior e melhor. Fala, cara, que isso já aconteceu, por exemplo, com os empresários de Fortaleza. Isso já aconteceu, por exemplo, com os empresários da Bahia, do Rio de Janeiro há mais tempo ainda, em que esses caras foram forjados a aproveitar da sua beleza para ganhar dinheiro. Isso. E aí vem o próximo legado, na minha opinião, que depois que a gente consegue transformar, fazer com que esses empresários fiquem potentes, mais potentes ainda, porque a gente é bom e a gente vai ficar melhor, é quando recebermos essas 60 mil pessoas, irmão, encantar essas pessoas com o nosso jeito de ser, com a nossa comida, com as nossas ruas, com os nossos rios, vender Belém como ela é, vender a Amazônia como ela é, porque é a COP da floresta, e essas pessoas sabem fazer o quê? Quando chegarem nos seus países e falar, olha, eu conheço um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, que Belém. É Belém do Pará. E esse lugar é um lugar que eu quero voltar, eu vou voltar. Aí a gente entra, sabe onde? Num grande looping econômico de pessoas vindo e voltando eternamente aqui. E a gente entra num cenário, cara, econômico do turismo verdadeiro. Porque não tem nada melhor para distribuição de renda do que o turismo. Porque e eu dou sempre esse exemplo, um borracheiro vai falar, não tem nada a ver com a COP, tem tudo a ver. Sabe por quê? Carros vão rodar. E é estatístico, se mais carro roda, mais pneu fura. O cara já está ganhando mais. Agora, Rubinho, é o seguinte, para que a gente possa já ir para a reta final, um dos grandes assuntos que se discute nas últimas semanas é especulação imobiliária. Quando você fala de 60 mil pessoas estrangeiras que estarão circulando por Belém do Pará, o boom imobiliário está explorando, inclusive, os valores para essas hospedagens de Belém, Ananindeua, Marituba. Belém, quando é mais próximo ainda dos pontos onde serão realizados os encontros durante a COP, estão ainda muito mais valorizados. E aí, como é que a gente pode lidar? Porque tem muita gente que acha que vai ganhar 1 milhão, 300 mil, 500 mil na sua casa em 15 dias. Não é bem assim não, né? Não é, não pode e é vergonhoso fazer um movimento como esse, na minha humilde opinião. Eu não sou economista, eu não influencio diretamente no mercado, não tenho o poder de regular mercado, porque mercado é mercado, é oferta e demanda, procura, enfim. É um processo natural, desde que o mundo é mundo, mas a gente precisa ter consciência. Por que a gente precisa ter consciência? Porque pessoas vão deixar de alugar os seus apartamentos. Ponto 1. Pessoas deixarão de vir para cá e participar desse movimento econômico
por se assustarem com esse movimento todo. Sim. Só que pessoas não vão deixar de vir para a COP. Nós já temos grupos que começam a apontar que vão para outras cidades, porque é muito mais tranquilo ir para Manaus, para Macapá. Existe um grupo que vai para o Rio de Janeiro e vem fazer as suas reuniões de jato e volta. Vão passar 3, 4 dias só aqui, vem e volta 3, 4 vezes por dia. E nós estamos esperando porque nós estamos espantando os nossos fregueses. Isso, inclusive, é passível de problemas, inclusive, com o sistema judiciário policial. É mesmo, é? É, porque isso pode ser enquadrado como um crime, e eu não sou advogado, eu não sei dizer exatamente o que é. Estelionato? Não, estelionato não, mas um crime que vai contra a questão econômica, porque é um evento mundial. Sim. E eu não quero falar porque eu não sou especialista e certamente vou falar errado, mas a grosso modo é que você pode atrapalhar um processo econômico. Mas a pessoa pode falar, não, mas a casa é minha, eu cobro quanto eu quiser. Não é bem assim, mas não é bem assim, cobra quanto quiser, mas você pode atrapalhar um movimento econômico que pode atrapalhar muitas outras pessoas. Então a gente vai começar, e é importante, obrigado pela oportunidade, da gente entender que a gente precisa ter uma consciência econômica. Tem pessoas que estão cobrando na locação o preço do seu imóvel. Seu imóvel custa R$500 mil, ela quer alugar por 15 dias por R$500 mil. Você pode me corrigir, não sei se você sabe e tem essa informação. Estava falando com uma amiga minha que é corretora imobiliária. Ela me disse que hoje, dentro da programação da COP, que agora já não são 15 dias, já são 17, porque talvez os voos comecem a ficar lotados, então não se chegue antes de começar, na véspera e após acabar. Ou seja, ainda as pessoas vão ficar alguns dias na cidade. Mas, em média, estaria por volta de $1.500 a diária. É mais ou menos isso? Não chega a isso? Não chega a isso. Ainda continua sendo especulação. Eu já fui em 4 COPs. Fui em 3 COPs. Essa vai ser minha 4ª COP. E tive a oportunidade de, em Dubai, por exemplo, ir para a COP de Dubai e 3, 4 meses depois ter uma missão de negócio em Dubai e fui a Dubai 3, 4 meses depois. E eu paguei, e aí a gente estudou também sobre isso, a média de crescimento é de 5, 8 vezes no máximo do valor real. Então, se você paga 100, ele ia para 500. Certo. Se você paga 50, ia para 250, enfim. Cresce de 5 a 8%. 8 no máximo, dependendo da situação. Mas a média vai dar 6%, 6 vezes o crescimento, não 6%. 6 vezes o crescimento. E as pessoas estão botando 100 vezes aqui. Uhum. Isso aconteceu porque quando eu fui a Dubai, era exatamente isso. Eu paguei, sei lá, R$100 $500 na diária em Dubai. Quando eu voltei da próxima vez, estava 100 na mesma categoria de hotel. Mas Dubai não teve tanta especulação, porque Dubai é muito grande e já vive do turismo, então não teve tanta especulação. Agora, em Baku, no Azerbaijão, a gente já sentiu um pouquinho. Então eu fiquei num hotel que o padrão não era tão bom, mas estava muito caro. Então, mas ainda assim foi 6, 7 vezes mais do que a tarifa normal, que a gente ficou pesquisando antes e depois também. Então o que a gente precisa entender, Agenor, é que é importante nós recebermos essas pessoas, a gente não vai... Claro. A gente não vai ganhar, não adianta a gente querer pensar que isso é Mega Sena, não é. Sabe qual é a nossa Mega Sena? É ter um movimento de eternamente transformar Belém num ponto turístico. Essa é a Mega Sena. Que volte a ser rota do turismo. Que seja a rota do turismo verdadeiramente como nunca foi. Verdade. Como nunca foi. Nós estávamos numa reunião há pouco com o governador e ele falava, dados dele, que o Pará nunca recebeu nos últimos 100 anos. Nunca recebeu dos últimos 6 anos, quando ele olha a história do Pará, nunca a história do Pará recebeu tanto investimento em infraestrutura como nos últimos 6 anos. Estradas, pontes. Ele começou a lançar os números, colocar as PAs e tal. Porque quando você faz infraestrutura, você está gerando riqueza. Sim. Porque pessoas se locomovem, produção se locomove, empresas geram emprego. E não tem nada mais democrático e socialmente importante para qualquer civilização do que ter emprego, que ter renda. E se você tem turismo rodando, naturalmente tem emprego. Em tudo, no borracheiro, no cara que faz pão, no cara que abastece no posto de gasolina, no cara que vende carro, que vende peça. Todo mundo cresce, todo mundo ganha. É bom para todo mundo. Lógico. Pensa comigo, quando tu compra um litro de açaí, tu paga lá os teus R$30, R$20 pelo litro de açaí. Esse dinheiro que tu pagou açaí, ele vai para onde?
Cara, esse dinheiro vai ser distribuído para tanta gente. Esses teus 20, 30 reais, o cara que vendeu açaí, ele vai comprar para o cara que forneceu a bolinha de açaí. Esse cara que forneceu a bolinha, ele vai comprar parte da manutenção da rabeta, da gasolina da rabeta, vai comprar o pão dele na padaria, vai cortar o cabelo. Cara, é distribuição de renda. Quanto mais gente tendo dinheiro, é mais dinheiro circulando. E isso é bom para a economia, obviamente. Totalmente. Qualquer você passa a ter uma disso. cidade, um estado mais rico ainda, né? Com seu povo, com poder aquisitivo. É isso. Então não adianta a gente pensar que a gente vai ganhar com essa especulação, que a gente só perde. A gente só perde. E só um adendo dentro dessa nossa conversa, e é importante a gente ressaltar. Parabéns aos restaurantes locais com a gastronomia paraense. Eu tenho visitado muitos deles, principalmente esses novos que estão inaugurando. Cara, vocês estão preparados. Rubinho, eu tenho falado isso. Eu acho que a nossa cidade, gastronomicamente, está preparada para receber esses turistas que vão se deliciar e não vão esquecer os sabores que a gente vai oferecer Isso nessa mesmo. COP. Tenho certeza disso. Isso mesmo. Cara, os nossos restaurantes são fantásticos. A gente atende grande parte desses restaurantes regionais, passam ou já passaram por nós ou vão passar. E eu fico muito feliz de ver a maturidade, a mudança de mindset, que é isso que nós falamos anteriormente. A cabeça dos caras mudando não é porque a cabeça era ruim, não. A cabeça já é muito boa, mas quem disse que não pode melhorar, Genô? Quem disse que o que é bom não pode ser melhor? E a gente está indo para um rumo ainda melhor. A gente só precisa, como tudo na vida, de ajuste. Vamos ajustando. Sim. Agora, isso vai ser uma grande pororoca. Vai ser um grande tsunami. Estou trazendo a pororoca para a gente. Então vem uma onda gigantesca que vem varrendo. É uma onda econômica varrendo tudo. Se você está preparado para surfar, você vai surfar bem. Se você não tiver, você vai ser engolido, vai ganhar alguma coisa, vai tomar um caldo. Mas isso tem dinheiro para todo mundo. A prova disso é que tem empresas do mundo, não estou falando do Brasil, empresas do mundo vindo para cá para tentar fazer negócio aqui. Rubens Magno Júnior, esse é o superintendente, é o diretor superintendente do Sebrae Pará. Rubinho, olha, para mim, uma honra te receber. A gente sabe que a tua agenda é uma agenda corrida. Uma hora ele está aqui no Brasil, uma hora ele está aqui pelo Pará, uma hora ele está em Belém. Um dia eu encontrei com ele na barbearia. Para você ter uma ideia aí que me acompanha, foi na barbearia que eu sacramentei esse dia para a gente poder conversar, mas trazer um pouco da tua história pessoal, como um profissional, um cara que você se tornou, um homem público. Para encerrar, um dia tu pretende ter um cargo público? Não sei, cara. É porque como eu faço Já fostes convidado? Já fui convidado, mas eu faço parte de um grupo político e, assim, como um soldado que sou, eu tenho que estar preparado para a batalha. Mas eu acho que a batalha que eu estou nesse momento, eu tenho sido um bom soldado. E perfeito, inclusive, diga-se de passagem. Rubinho, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, aqui no Aqui Pode. Aqui Pode, histórias são essas aqui, ó. Cheio de histórias para contar e a gente estava cheio hoje para contar. Legal, valeu. Obrigado. E você aí já sabe, né? Olha, não esquece, basta você curtir. Vai lá agora mesmo, ativa o sininho, porque no próximo episódio você vai ter uma surpreendente história aqui no Aqui Pode. Até a próxima.